Então, queridos, eu quero falar hoje sobre missões. E missões é algo tão importante. Missões significa aquilo que alguém foi encarregado de fazer, ou foi incumbido de fazer. A grande comissão é a ordem de Jesus. É a ordem que Jesus deu para irmos pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Jesus deu essa ordem aos seus discípulos quando Ele ressuscitou. A grande comissão de ir e pregar o Evangelho e fazer discípulo é uma ordem para todo cristão, para a igreja do Senhor Jesus. Então, fazer missões não é uma sugestão, fazer missões é ordenança divina. Fazer missões é uma ordenança divina. Segundo uma pesquisa feita pela ONU, Organização das Nações Unidas, a população mundial, hoje, nós somos 7,6 bilhões de habitantes no planeta Terra. É muita gente. Ainda temos muitas pessoas para ganhar para Jesus. E também, a outra pesquisa que foi feita, que cresce 83 milhões de pessoas por ano. Então, irmãos, é um desafio muito grande. E essa responsabilidade é para aqueles que têm um coração missionário. E essa igreja tem um coração missionário. Tem um coração tão missionário, que eu lembro bem no comecinho, quando o pastor Lucas nos enviou como missionário para o Ribeirinho. Hoje é uma bênção. Hoje a gente sai em equipes grandes. Hoje a gente não tem tanta saudade da família, da cidade, claro que a gente tem, mas não tem tanta saudade como naquela época, que era bem no começo. E lembro que o pastor Lucas, a missão comprou 3 barcos, que era o Paz com Deus, o Vida Abundante e o Brilho Celeste. E ele me deu o Brilho Celeste para mim andar nesse barco. E era um barco assim, o nome era muito bonito, mas o barquinho era feio, de madeira, e remando andava mais do que o barco. Mas a vantagem tinha que a gente não se cansava, como a gente fazia antes, que a gente andava horas e horas e horas remando para ir pregar o Evangelho, remando para ir fundar a igreja. E às vezes, quando o vento estava forte, a gente usava vela para nos ajudar. Mas quando era para voltar, o vento batia ao contrário. Então só tinha 2 opções. Ou você remava contra o vento, ou você tinha uma tática que fazia, que você armava vela e você ia até no meio do rio Amazonas e depois você ia para outro lugar assim, e assim você ia fazendo um zigue-zague só para não se cansar tanto. Mas eu lembro que quando o Lucas deu esse barco para fazer a obra do Senhor, que alegria. E o Lucas falou assim, só encheu o tanque do barco de combustível e falou assim, que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja, e conquiste esse ribeirinho para o Senhor. Irmão, aquela primeira saída minha, e eu sozinho no barco, eu era solteiro, eu tinha 17 anos, e ao mesmo tempo que foi tão difícil, mas foi uma experiência inesquecível. Eu creio que aquele momento ali me levou a sonhar em grandes coisas. Isso foi lá no Ribeirinho, e hoje estamos indo para uma capital. Viemos para a maior capital do Brasil e agora estamos indo para outra capital. Então, vamos ler um texto que está no livro de Romanos, capítulo 10, Romanos capítulo 10, diz assim, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo que nele confia jamais será
jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo é o Senhor de todos, abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão aqueles de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como são formosos, na outra tradução diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Diante desse grande desafio de 7,6 bilhões de pessoas, e no meio dessas 7 bilhões de pessoas, ainda existe milhões e milhões de pessoas que nunca ouviram falar de um amor verdadeiro, genuíno e puro, o amor de Jesus. E que precisam que pessoas que tenham seus pés formosos possam apressar-se para anunciar essas boas novas. Milhões de pessoas morrem todos os dias. E no meio dessas milhões de pessoas, existem aquelas que nunca tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho claro e verdadeiro. Na Bíblia Sagrada, no livro de Marcos, no capítulo 16, nessa tradução, na tradução brasileira, diz assim: disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas na tradução, versão fácil de ler, olha o que ele disse. E ele lhe disse: espalhem-se por todo o mundo e anuncie as boas novas a todas as pessoas. É isso que a Paz Church de São Paulo está fazendo, espalhando-se por todo São Paulo, espalhando-se por todos os estados do Brasil, espalhando pelas nações. Nós temos pressa, é o ide de Jesus dizendo: espalhe-se, leve as boas novas, leve as boas notícias. Nós temos visto nos últimos dias tantas notícias tristes, tantas notícias que têm deixado pessoas desesperadas, e nós temos as boas novas. Nós temos em nós, diz a Bíblia Sagrada, Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. A esperança para esse mundo não é o governo, a esperança para esse mundo não é mudar a crise econômica para termos muitas riquezas na nossa nação. A solução para esse mundo é Cristo em nós. É Cristo em você, é Cristo em mim. Então, queridos, fazer missões é fazer o que está no coração de Deus. Se tem algo que bate tão forte, é o que está no coração de Deus. Eu lembro de uma comunidade na Amazônia, num rio chamado Rio Curuaúna, e é até um nome muito difícil para falar, uma comunidade chamada Itapurumacá. Itapurumacá. E nessa comunidade, quando nós chegamos para evangelizar com o pastor Newton, eu trabalhava com o pastor Newton no Ribeirinho, e quando nós chegamos nessa comunidade, começamos a falar de Jesus para eles. Ela é basicamente no meio da Amazônia, e começamos a falar para as pessoas. A gente podia perceber uma carência, uma necessidade, pessoas tão longe de tudo e de todos, mas bem perto de Deus. E começamos a falar, ganhamos uma família para Jesus. E eu lembro que ficamos lá uns 3 dias nessa comunidade. Quando nós estávamos saindo com o pastor Newton, essa família chegou até no barco onde nós morávamos, e eles falaram assim para a gente: vocês ainda vão voltar? Vocês vão ainda nos ajudar? Porque não somente a nossa comunidade, mas as comunidades presentes, comunidade bem perto aqui, elas precisam ouvir isso que nós ouvimos. Queridos, bem na frente da nossa casa é uma comunidade, bem ao lado da nossa casa é uma comunidade,
de alguém que está esperando que alguém possa ali e levar essas boas novas. Então, fazer missões é fazer o que está no coração de Deus. Um clamor no coração de Deus, a busca de homens e mulheres que se dispõem a fazer isso. É interessante que quando Deus faz aquele convite, a Trindade faz o convite para Isaías, ele fala: quem há de ir por nós? Quem podemos enviar para fazer isso? E o Isaías entendeu muito bem o convite do Deus Pai, o convite do Deus Filho, o convite do Deus Espírito Santo. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Então, existem 3 maneiras simples e importantes de fazer missões. A primeira maneira de fazer missão é indo, se levantando, indo. E nesse versículo de Isaías, ele fala assim: depois disto, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Mesmo que Deus tem todo o poder, mesmo que Jesus, o Filho, recebeu todo o poder no céu e na terra, mesmo que hoje o Espírito Santo tem feito grandes milagres, mas eles não podem fazer, mesmo sendo todo poderoso, eles não podem fazer se eles não tiverem alguém que se disponibilize, alguém que tenha a revelação, alguém que tenha um coração apaixonado, que queime por fazer aquilo que Deus pede para a gente fazer. Em Santarém eu estava muito bem, nós tivemos sucesso ministerial, graças a Deus. Poderíamos ter ficado lá. Houve um clamor por parte dos meus pais, e meu pai mora no interior, na Ilha do Bom Vento, e quando eu visitei meu pai, me despedindo para vir embora, meu pai disse para mim: filho, mas ainda tem muitas comunidades que precisam ouvir o Evangelho, tem muitos lugares que ainda precisam pregar o Evangelho. E eu falei: eu sei, só que hoje, a nossa região, principalmente o oeste do Pará, nós temos centenas e centenas e centenas de missionários. Então houve um clamor para ficar, mas eu tenho um chamado, eu sei que lá Deus vai alcançar a bacia amazônica, através daquelas pessoas que estão ali. Então, primeiro é indo na igreja, a nossa igreja, ela é uma igreja missionária. Você, jovem, pode fazer missões dentro da igreja. Nós temos o projeto Amor e Paixão, Amor e Ação, Paixão também. Amor e Ação. É um projeto missionário. Quantas pessoas que têm não somente a sua necessidade física suprida, mas principalmente a sua necessidade espiritual. Isso é fazer missões. O jovem tira um tempo, eu tirei do meu tempo. Eu lembro que eu tinha 12 anos de idade. Dos meus 12 anos até os 22 anos, quando eu casei, eu dei integralmente para o Senhor. Integralmente para o Senhor. E dos meus 12 até os 19, até os 20 anos, 21 anos, eu não recebia nada. Eu não recebia nada. E às vezes eu pedia permissão para trabalhar 1 semana, 2 semanas, e o serviço era serviço diferente, era fazendo roça. Às vezes era pescando para poder eu me manter. Mas o que leva uma pessoa a fazer isso é paixão. É paixão. Jesus tinha tudo, ele tinha um céu de glória, ruas de ouro, um trono poderoso. Por causa de ser apaixonado por vida, ele deixou o céu para vir nos amar de tal maneira. Se não tem paixão, não tem como fazer isso. Então você pode tirar o seu tempo, você pode tirar 1 minuto, você pode tirar 1 hora, e eu vou separar, eu vou ser missionário bem aqui nessa praça. Eu vou falar de Jesus para alguém. Eu lembro de uma pessoa que, num evangelismo que nós fizemos ali, uma senhora que estava sentada, e foi uma das irmãs que estava na equipe, e ela foi lá, sentou perto dela e perguntou: sabe, Deus pode mudar a história da sua vida. Não sei o que você está passando, mas Deus pode mudar
essa situação. A mulher começou a chorar. Aquela senhora começou a chorar e ela falou assim: eu não sei o que está acontecendo, eu estou aqui, eu estou passando por uma luta tão difícil, meu filho está no presídio, eu saí de casa, até pensando em tirar minha própria vida, porque eu não aguento isso, e agora você vem me falando isso. E a irmã falou assim: Deus pode mudar a história da sua vida. Você quer entregar a sua vida a Jesus? E ela falou assim: eu quero. E essa irmã não sabia como levar aquela senhora a entregar a vida a Jesus. Mas ela foi muito inteligente. Ela chamou uma outra pessoa e aquela senhora entregou a vida a Jesus. Nós podemos fazer missões. Nós podemos levar as boas novas. Só a Paz, a família Paz, a Paz Church de São Paulo, como o pastor Ebi já falou aqui, já tivemos 3 grandes equipes que foram enviadas. E aqui está a foto, tem a foto aí dessa equipe, 3 grandes equipes que foram enviadas. Foi enviado o pastor Dinho para Recife, com uma equipe poderosa, o trabalho está sendo uma explosão. Sabe, gente, isso é emocionante. Isso sim, isso é fantástico. Isso é fantástico. E na luta que ele passou, que a esposa do pastor Dinho passou por uma crise terrível, a mãe, a igreja, o povo do Senhor se levantou, e hoje a pastora Marciene está até pregando o evangelho na igreja. Outra grande equipe que enviamos foi o pastor Gildo para Campo Grande. E lembram dessa equipe aqui? Recebendo a bênção. Sabe por que eles são um sucesso nas igrejas onde eles estão? Porque vocês sustentaram em oração e dizendo: ide, nós não podemos ir, mas estamos enviando vocês. Outra grande equipe, recentemente, pastor Rony, que também foi para Belo Horizonte. Isso é fazer missão. Isso é fantástico. Isso deve ser colocado, deve ser publicado nas redes sociais. Isso o mundo precisa ver, o que Deus está fazendo e o que vai fazer. Isso não é nem o começo daquilo que Ele fará, através da minha vida, da sua vida, da nossa igreja, em todo o planeta Terra. No livro de Mateus, capítulo 10, ele fala que, quando nós amamos a Deus, quem ama o seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Às vezes, querido, nós precisamos tomar certas decisões. Quando Abraão recebeu a palavra de Deus para ele ser uma grande nação, Deus diz: Abraão, sai da sua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Já havia uma dificuldade para sair da terra dele. Outra dificuldade para sair do meio da parentela. Para sair da presença do pai, da casa do pai. Mas a maior dificuldade, talvez, que Abraão poderia enfrentar, se ele não fosse um homem de fé, era: para onde eu irei, visto que não sei o lugar. Mas aqueles que confiam no Senhor não se preocupam para onde vai ou deixa de ir. Aqueles que confiam no Senhor, eles são como um barquinho no meio do mar, são levados, como diz em João, que o Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são envolvidos, são levados pela graça, pelo poder de Deus. Quando Jesus, ele nasceu, veio a este mundo enviado pelo Pai, para trazer as boas novas, os anjos fizeram festa. Eles chegaram até os pastores e falaram: temos uma boa notícia para dar para vocês. Chegou o reino de Deus, chegou a salvação. Então, querido, nós temos as boas novas. Nós temos, em meio a tanta miséria, em meio a tanto sofrimento, tanta tristeza, nós temos boas novas de alegria. E hoje o mundo precisa alegria, temos boas novas de alegrias. Nós temos a melhor boas novas que alguém pode ouvir: boas novas de paz. Paz. Nós temos boas novas de paz. Nós temos boas novas de perdão. Nós temos boas novas de salvação. A Bíblia diz em Romanos 6, 30 e 23, todos pecaram e foram separados da glória de Deus. E por causa desse pecado, Romanos 6, 26, ele diz
que o salário desse pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nesse versículo, nós vemos a consequência do pecado, que é a morte e a separação, mas também no mesmo versículo nós podemos ver as boas notícias, vida eterna com Deus. E as pessoas precisam ouvir isso. Tem uma canção muito, muito antiga, que acho que é bem mais antiga do que o Titanic. Que ela fala assim: procura-se um homem de barbas e cabelos longos, com a idade de 33 anos, possivelmente ferido em seus ombros. Procura-se um homem que em Belém nasceu de Maria, prega a paz e a verdade com autoridade e sabedoria. Quando o encontrares, denuncie para a humanidade, diga-lhe toda a verdade, ele é o caminho que vai para o céu. Quando o encontrares, denuncie para a humanidade, diga-lhe toda a verdade, ele é o Salvador. Alguém encontrou esse homem, um dia ele se chama Jesus, denuncia acerca dele, denuncia, fala quem ele é, fala que ele é o caminho que vai para o céu, fala que ele é o Salvador, fala que ele é aquele que perdoa, que ele é aquele que dá paz, fala que ele é a solução para todos os problemas. A segunda forma de fazer missões é orando. O primeiro é indo. Não dá para mim. Você pode fazer um missionário orando. Quantas vezes você já chorou por almas, por vidas, por pessoas? Quantas vezes você já chorou pela sua própria família? Senhor, salva a minha família. Senhor, salva o meu filho. Quantas vezes? Uma certa vez um obreiro chegou com o pastor Lucas e falou: pastor, nos ajude, nós estamos precisando tanto de uma caixa de som. Isso era no Ribeirinho. Nós estamos tanto precisando de uma caixa de som na nossa igreja, nós não temos. Eu tenho orado, tenho chorado, pedido diante de Deus que Deus nos dê uma caixa de som. E o pastor Lucas falou assim: ô meu irmão, quando você orar por almas e chorar por almas, Deus vai dar a caixa de som. Por que você tem chorado? Pelo que você tem chorado? Com certeza, por aquilo que você tem chorado é importante, mas eu posso lhe garantir, nada é mais importante do que uma vida diante de Deus. Chore por vidas, chore por almas, clame a Deus. A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração, a intercessão de um justo, e não pare de orar, até que você veja o milagre acontecer. Jesus fez isso. Em João 17, verso 20, ele diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão. Jesus está falando para o Pai: minha oração não é apenas pelos meus discípulos, mas a minha oração é por aqueles que um dia irão de crer em mim, por meio da mensagem que meus discípulos vão falar. Eu estou orando por aqueles que ainda nem creem, mas eles vão crer. Eles vão crer. Se tiver um membro na sua família que não é crente, que ainda não entregou a vida a Jesus, comece a visualizar ele sendo um homem de oração, uma mulher de oração, servindo ao Senhor. Comece a orar, tenha essa mesma fé. A fé, ela vê o invisível, crê no incrível e aceita o impossível. Mas não tem jeito, essa pessoa tem um problema muito sério, mas a fé, ela vê antes ela crê antes de ver. Então a sua fé deve ter essa determinação. A fé, ela vê o invisível, ela crê no incrível e ela aceita o impossível. Antes de nós vermos a grande multidão de milhões e milhões de pessoas na nossa igreja de São Paulo, isso já é bem visível na vida do pastor Weibe e na nossa vida também. Deve ser assim. Como podemos dizer que amamos a Deus quando nós não nos importamos e oramos pelas pessoas? A terceira maneira de fazer missões é contribuindo. O apóstolo João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, que Ele ofertou, que Ele contribuiu com o projeto de salvação, dando o seu Filho amado.
quando você entrega o seu dízimo, quando você oferta, quando você se envolve nos projetos da igreja, você está fazendo missões. Talvez não dá para você ir, mas o dízimo que você devolve à casa do Senhor, a oferta que você dá para os projetos, isso vai fazer com que, com esse evangelho, possa ser enviar missionário. Não dá, mas eu sou missionário, eu sou um contribuidor desse reino, eu estou apoiando esse projeto. Quando Jesus estava lá no sepulcro, sabe o que os fariseus fizeram? Quando Jesus ressuscita, para que a notícia não se espalhasse, eles os sacerdotes, deram grande soma de dinheiro lá para os guardas. Olha, se perguntarem o que aconteceu, digam que veio os discípulos e enquanto vocês dormiam, eles roubaram o corpo de Jesus. Conta essa história, conta essa mentira. Obviamente que eles não falaram que era mentira, mas propague isso. Irmãos, para contar uma mentira foi dado soma de dinheiro. O que faremos para contar a verdade? Não vamos dar apenas grande soma de dinheiro, vamos dar a nossa própria vida. Vamos oferecer a nossa própria vida. Isso é fazer missões, é contribuir. A melhor forma de fazer missões que Deus encontrou foi de dar o seu filho como uma oferta. O que Deus tem feito em nosso meio. Sabe que tem uma frase que diz assim: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus tinha um único filho e fez dele missionário. Eu louvo a Deus pelo pai que Deus me deu, pela mãe que Deus me deu. Deus deu para meus pais 15 filhos. E meus pais fizeram dos seus 15 filhos, todos missionários. 100% missionários. Isso é fazer missões. Então, antes que Jesus falasse a seus discípulos, e de pregar o evangelho, e de fazer os discípulos, ele recebeu do Pai: ide e fazei daquelas pessoas seguidores meu. Ele recebeu o ide do Pai. Quando Jesus veio à terra, ele não veio tirar umas férias, nem tampouco fazer um passeio. Jesus veio com uma missão, e essa missão foi de anunciar as boas novas, a salvação, perdão de pecado, vida eterna com Deus, e foi de dar uma boa notícia. Em Romanos 1:8 ele disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele veio trazendo essas boas notícias. Eu vim para trazer vida, salvação plena para vocês. Mas ele voltou para o Pai. E ele nos encarregou de fazer isso. Agora é eu e você. Conta uma história que depois que Jesus ressuscitou, quando ele chegou no céu, isso é só uma história, tá, irmão? Não está na Bíblia. Que quando ele chegou no céu, os anjos fizeram uma roda em volta de Jesus e começaram a perguntar: Senhor, conte um pouco a sua experiência lá na terra. Qual foi, o que aconteceu lá? Ele falou: eu nasci lá numa manjedoura, não tinha lugar para me nascer, foi num lugar bem humilde, e eu tive muitas experiências. Aprendi com meu pai adotivo, José, e foi uma experiência legal, curei pessoas, ressuscitei mortos. Então foi algo sobrenatural que aconteceu. E outro anjo perguntou: mas conte mais, o senhor passou alguma luta, alguma dificuldade? Sim, passei luta, passei dificuldade. Eu não tinha muitas vezes nem lugar para me dormir. Então eu ia de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, anunciando as boas novas. E passei muita luta. E um perguntou assim: qual foi a maior luta que você passou? E Jesus falou assim: a maior luta que eu passei foram duas. Foi quando lá no Getsemane, eu sabia do que eu ia passar, e eu pedi para o Pai, se fosse possível, que Ele passasse de mim aquela situação. Mas, todavia, não fosse feita a minha vontade, mas a dEle. E a vontade do meu Pai era que eu fosse na cruz. E lá na cruz,
Quando eu recebi o pecado da humanidade, meu pai virou as costas para mim. E eu clamei, esse clamor está em Salmo 22. E eu clamei, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acha longe de meu salvamento. E aí um anjo perguntou, mas então, alguém ficou para dar a continuidade no que o Senhor começou? Sim, eu treinei 12 homens, chamei para perto de mim, cuidei deles, ensinei e pedi para eles continuarem fazendo aquilo que eu comecei. Mas um anjo que não havia falado nada, levantou a mão e perguntou assim, mas Senhor, e se esses 12 homens falharem? É uma história, viu gente? Jesus baixou a cabeça, pensou e disse assim, se eles falharem, eu não tenho plano B. Toda a humanidade irá para o inferno. Mas eles não falharam. Eles acreditaram que aquilo que seu mestre ensinou é real, é verdadeiro. Eles não falharam. Tiveram um momento de crise, mas eles não falharam. E todos eles morreram de morte trágica, terríveis, mas eles não falaram, eles continuaram falando que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E esse evangelho, irmão, foi propagando de pessoa a pessoa, chegou até a mim e a você essas boas notícias, e não vai ser na minha mão, nem na sua mão, que essa notícia vai parar. Nós temos que levar para o Brasil inteiro, nós temos que encher a terra com a glória do Senhor. Essa notícia tem que chegar até os confins da terra, e não tem outro meio a não ser eu e você como canal. E a última coisa, queridos, missões ou missão é paixão. Quem é apaixonado por Jesus é apaixonado por missões. Não tem como amar a Deus e não amar as pessoas. Nem tem como amar a Jesus sem se importar com os perdidos. Ser missionário nada mais é do que fazer aquilo que Jesus mandou. É ser apaixonado pelo que Ele é apaixonado. Não se preocupe se você não for longe para pregar, para fazer missões. Lembre-se, pois, sua família, seus vizinhos também são campos missionários. Eu lembro que a última vez que eu fui com meu pai, antes de vir para cá, estava reunindo com ele, com minha mãe, e minha mãe chorando, dizendo assim, nós gostaríamos de fazer o que você está fazendo, ou o que você vai fazer. Os levitas podem subir. Nós gostaríamos de fazer o que você está fazendo. Mas sabe, queridos, quando minha mãe falou aquilo, eu falei, não é preciso. Vocês fizeram tudo, vocês prepararam 15 filhos. Vocês prepararam uma nação. E é isso que Deus quer. Jesus diz que nós devemos amar as pessoas. Não esqueça, antes do Senhor te levar até os confins da terra, Ele vai começar na sua vida em Jerusalém. E Jerusalém para mim foi o Ribeirinho. Eu tive cada experiência no Ribeirinho. Se você for fiel nas pequenas coisas, Deus vai te levar a grandes coisas. Fazer missões requer decisões e algumas renúncias. Jesus disse, quem não está disposto a deixar, renunciar pai e mãe, a sua pátria por causa de mim, não é digno de mim. Pastor Melvin, apóstolo Melvin e a pastora Catarina renunciaram a sua pátria, e vieram para bem longe, renunciaram à pátria, renunciaram até, no bom sentido da palavra, até a família, renunciaram conforto, poderiam ficar até o resto da sua vida, num país de primeiro mundo, com condições financeiras bem melhor, usufruindo do melhor, mas preferiram o quê? Obedecer o ide do Senhor Jesus. Eliseu renunciou também. Quando Elias dá o chamado, Eliseu fala assim, deixa primeiramente eu me despedir do meu pai. E o Elias fala assim, vai e volta, você sabe, você entendeu o que eu fiz com você. Ele foi, se despede do pai, beija, abraça, volta dali, pega a sua junta de boi, mata
pega o arado, queima, faz uma churrascada e convida para celebrarem o chamado dele. Eu precisei fazer isso. Eu não tenho como voltar para casa. A ponte foi queimada. Eu queimei os arados. Agora é seguir ou seguir? É vencer ou vencer? E eu quero encerrar, queridos, com essa conclusão aqui. Frase do apóstolo Melvin Uber: o que eu tinha, eu perdi. O que eu ganhei, eu gastei. Mas o que eu dei, eu ainda tenho. O que eu tinha, tudo eu perdi. O que eu ganhei, eu gastei. Mas aquilo que eu dei, é o que eu tenho. E pensa que casal que deu. Não somente seus bens para o reino, mas deu a sua própria vida. Não sei como seria se quisessem fazer com o apóstolo Melvin, como fizeram com aquele pastor que quando pediram o corpo dele para voltar para sua pátria, aquele outro país disse assim: não, nós liberamos o corpo, mas o coração vai ficar aqui. Talvez se os Estados Unidos, o pastor Eibe, pedisse que o apóstolo Melvin, pastora Catarina, pastor Lucas, voltasse para ser sepultado nos Estados Unidos, seria bem provável que nós não iríamos deixar, ou que fosse o corpo, mas o coração era brasileiro, sempre nos amou. E sabe por quê? Porque entenderam o que é fazer missões. Missões está no coração de Deus, e se está no coração de Deus, deve estar no meu coração e no seu coração. Fique em pé.